Obrigada, até já. Bom, obrigado, vamos começar nosso ciclo de palestras, valendo, né? Para dar aquele esquenta nos assuntos técnicos, preparem aí o bloco de notas. E sem delongas, quero convidar aqui o Johnny. Esse Johnny é um profissional muito querido. O Johnny é o perfil de profissional que eu gosto. Quando nós tivemos nosso primeiro contato, ele disse assim, vamos tomar um café. E tão breve ele já mandou a mensagem. E tão logo eu mandei e falei, vamos tomar o café. Aí ele já mudou de ideia. Aí sabe o que ele falou? Não, nós já vamos almoçar. Muito bom, Johnny. Eu quero apresentá-lo. Ele é engenheiro civil. Ele é membro das comissões de comunicação e marketing de REURB, de obras e do Colégio Estadual de Empresas do CREA São Paulo. É diretor da Fiesp, é conselheiro na APMEC, que é a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil de São Paulo. É professor do curso de Engenharia Civil da Universidade de Mogi das Cruzes e é proprietário e saiu cortado. E agora você vai falar o nome da empresa. A J33 Engenharia e da JMI Consultoria e Serviços de Engenharia. E vamos aplaudir? Tá com você, viu? Na realidade, eu preferi o almoço por causa da fome mesmo, viu? Gente, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a Aline e parabenizar pela iniciativa, junto com o Márcio, aí, desse evento, que não é fácil trazer para um evento entidades de porte, dentro do CREA, inclusive, né, como CIURB, Sintracom, Seconce, Secov, trazer esse time aqui para assistir. Então, é muito importante movimentos como esse, justamente para a gente levar a engenharia ao patamar que ela precisa estar, né? No centro das discussões que envolvem engenharia, agronomia e geociências. E nada melhor do que um evento dentro do CREA, que já era uma bandeira do presidente Vinícius, que a presidente Lígia mantém, juntamente com toda a diretoria, que é abrir as portas do conselho para que a engenharia, a agronomia e a geociência seja efetivamente discutida. E dentro disso que o secretário Marcos Monteiro colocou, é muito importante essa aproximação, né? Não só com a sociedade, com os profissionais, mas também com as entidades representativas, no intuito da gente estressar ao máximo possível os assuntos para que a gente possa aí, ser cada vez mais assertivo nas ações. Então, aproveitando, como foi comentado dos síndicos aqui, eu até convido para o CREA Capacita de amanhã, né, que é quarta-feira, quarta-feira, que a gente vai ter o CREA Capacita falando de prevenção e responsabilidades, né, em se tratando de engenharia civil, de obras da construção civil. Então vai estar aqui o IBAP, né, que a Fabiana Albano também representa o IBAP, e a gente vai também estressar ao máximo esse assunto, né. Então, já iniciando, porque a Aline já me puxou a orelha que o tempo é curto, e professor, quando começa a falar, né, Monteiro, difícil é parar, né? Então, já vamos entrar aqui no assunto propriamente dito. E aí, aproveitando não só a presença do Monteiro aqui, mas também, eu acho que é um tema que está reverberando bastante, a questão do contexto das obras públicas, né? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender a nossa realidade e qual é a nossa tendência. Então, se a gente der uma olhada na evolução da sociedade, né, da urbanização, a gente vê um cenário extremamente desafiador, né? Ou seja, a gente tem aí uma urbanização cada vez mais crescente, né? Então, é um desafio, né? Foi feita uma pesquisa pela consultoria McKinsey e ela diz que até 2030 a gente vai ter um déficit aqui no Brasil em torno de 1 milhão de profissionais da área tecnológica. 1 milhão até 2030. Ou seja, a gente vai ter muita demanda e a gente vai ter um mercado enorme que precisa ser ocupado, porque a gente vai ter um déficit, né? Se você e como eu também estou lá dentro da universidade, eu percebo que a procura por os cursos de engenharia, infelizmente, eles têm caído. Então, a gente precisa despertar isso, inclusive na galerinha do ensino médio, do ensino fundamental, para que nós tenhamos mais engenheiros, né? E eu percebo isso, inclusive, na sala de aula. Minha turma, quando começou, tinha 80 alunos. Hoje, uma turma, quando começa cheia, começa com 30. Então, assim, realmente é um cenário desafiador. E essa questão e esse cenário traz uma série de desafios. E aí,
a ideia é falar um pouquinho dos desafios que nós temos nos contextos das obras públicas. E não é a realidade, graças a Deus, de todos os municípios. A gente vê cases aí muito bem sucedidos com relação à própria Prefeitura de São Paulo, por meio da CIURB, mas, infelizmente, não é a realidade dos 645 municípios do Estado e também do Brasil, vamos dizer assim, como um todo. E aí é importante a gente ter lá na presidência do CONFEA, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, um presidente que esteja sensível a isso e já tenha também implementado vários movimentos no sentido de mitigar esses efeitos, né? Então, é importante o Vinícius estar lá e a ideia é levar alguns desses movimentos, inclusive, para os outros CREAs, para as outras unidades da federação. E quando a gente fala de obras públicas, a gente percebe aí nos municípios, de uma maneira pulverizada, um problema ligado aí à falta de técnicos qualificados na elaboração das planilhas. Então, muitas obras aí em municípios menores acabam sendo objeto aí de paralisações, de indefinições, por conta dessa questão dos técnicos. E é importante a gente citar um manifesto que o CREA São Paulo soltou, que o próprio CONFEA também, ontem o presidente Vinícius, na reunião com vários prefeitos, também colocou a importância de termos pessoas qualificadas, técnicos, habilitados à frente dos cargos que envolvem a engenharia, agronomia e geociências. Então, assim, é muito importante isso para a gente poder antecipar esses problemas. Nem todas as prefeituras, por exemplo, contam com uma diretoria de projetos, por exemplo, como tem a CIURB lá na Prefeitura de São Paulo, que pode tomar um cuidado extra com os projetos. Então, infelizmente, se a gente pegar as causas das obras paradas aí no Brasil afora, a gente vê um problema sério ligados a projetos, né? Os projetos, geralmente a Prefeitura... E aí também, gente, a ideia aqui não é crucificar também os municípios, etc. A ideia é entender. E a gente percebe também que, às vezes, o município recebe uma verba, tem um prazo extremamente apertado para implementar isso e tem que fazer um projeto às pressas, às vezes não dá tempo de licitar o projeto, não dá tempo de contratar uma fundação, alguém qualificado para fazer o projeto, e o projeto é feito a toque de caixa, com um projeto básico, aí a planilha orçamentária ela é levantada em cima de um projeto básico, com uma série de estimativas que dão margem, aí fica um delta muito grande entre o previsto e a realidade, que aí ensejam os termos aditivos, paralisação de obra, etc. E se é uma obra, por exemplo, financiada com recursos de fora, esse processo para você trocar um item de uma planilha, ele é ainda mais burocrático, demora muito mais para acontecer, e aí quem sofre é a população que acaba tendo aí aquele equipamento que ia ser importante, uma UBS, uma escola, travado, né? E o que acontece também em alguns municípios, também por conta da falta de técnicos, por conta de pessoas com experiência nisso, né? Na hora de montar a planilha, são feitas verdadeiras colchas de retalho, né? Pessoal mais novo aí não sabe o que é isso, né? Mas uma coxa de retalho é aquilo que a avó fazia para a gente, né? Com uma série de pedacinhos, né? Ia montando uma coxa de retalho. E as planilhas orçamentárias acabam sendo isso. O cara vai lá, pega alguns itens da CPOS, pega alguns itens da tabela da CIURB, pega alguns itens da SINAP, pega alguns itens da PINE, e acaba montando uma planilha que, para você identificar o BDI ali, é uma tarefa hercúlea, porque foi pego cada item de uma planilha, né? Então você pega lá a distribuição de Gauss, lá, já vai para o quiabo, não tem como você mensurar aquilo, né? Então, a gente também tem um problema hoje muito grande, pulverizado nos municípios, aí de planilhas desatualizadas, né? Acho que nós perdemos uma boa oportunidade, né, com a nova lei de licitações, que infelizmente acabou sendo objeto de alguns vetos presidenciais na época, mas o critério menor preço ele é extremamente perigoso, porque muitas empresas mergulham sem critério na hora da licitação, contando com um eventual termo aditivo lá na frente, né, esquecendo que o termo aditivo não é aditar recurso, é aditar serviço. E se você está com um preço unitário ruim naquele serviço, você está aumentando o seu prejuízo, né? Então, algumas empresas, e aí, digamos, é um tiro no pé, acabam mergulhando no preço, depois não conseguem terminar a obra, e pior, a nova lei de licitações, a lei de licitações, né, na versão, né, 8666,
ela previa que caso o cidadão desistisse, o segundo teria que pegar pelo preço do primeiro, né? Ou seja, só ficava o osso. E geralmente o segundo não queria, o terceiro não queria, o quarto não queria, isso aí tinha que ser relicitado, e aí é mais tempo, é obra exposta, obra parada, né? E assim vai. Então a gente também tem esse cenário. Licenças ambientais, né? Então, assim, infelizmente, muitas obras ficam paradas muito tempo esperando as licenças ambientais. Então a gente acaba, às vezes, tendo aí obras que demoram, e sem exagero, 1, 2 anos para começar, por conta de licenças ambientais que são necessárias para aquilo. E qual que é o problema disso? Quando a empresa vai começar a obra, o preço dela já está desatualizado. Né? Já está desatualizado. Então, ela já, antes de começar a obra, ela já entra com pedido de reajuste, de reequilíbrio financeiro, se for o caso, se for também uma época de pandemia, assim vai. E são problemas que se somam aí junto àqueles anteriores, né? E que acabam trazendo um cenário aí um pouco complicado. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de obras paralisadas, a gente entende aí que o problema, quando você tem uma complexidade tão grande, não é um problema, mas são vários. A gente passa por problemas de técnicos habilitados, a gente passa por um problema de projetos mal elaborados, de planilhas deficitárias, né? Eu lembro que eu fui uma vez numa reunião e as empresas reclamaram com o secretário do município que as planilhas deles estavam sem BDI, que eles não estavam colocando BDI na planilha. E aí o secretário argumentou o seguinte: eu não ponho BDI mesmo, porque toda licitação que eu abro aqui, os caras dão desconto de 30% sem BDI, por que eu vou pôr BDI? Então a empresa entende que não precisa de BDI. E aí realmente é uma falha das empresas, né? Porque, e também, infelizmente, os municípios acabam, né, as comissões de licitação, de uma maneira geral, acabam não querendo, em muitos casos, se defrontar com o problema. É raro você ter uma postura numa comissão de licitação, como tem, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, em que pede a execuibilidade dos preços apresentados. Isso é fundamental, né? E as comissões de licitação, às vezes, não querem encarar o problema, o cara dá um desconto de 40% num item que a gente sabe que ele não executa, só que essas comissões de licitação, às vezes, não pedem a execuibilidade. Fala, não, me demonstra que você consegue executar. Monta a composição unitária do item e me mostra, né? E aí é importante a gente citar também um trabalho feito... Monta, desculpa ficar citando toda hora a Prefeitura de São Paulo, mas é que são os exemplos que me vêm na cabeça. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo fez um trabalho muito interessante de atualização da planilha orçamentária de CIURB. Ou seja, era uma planilha muito antiga e atualizou. E quando a gente fala em atualização de planilha orçamentária, não é apenas você cotar o preço e atualizar os preços unitários, que isso é feito de uma maneira corriqueira, de uma maneira rotineira. É você atualizar os coeficientes de produtividade da planilha. Isso é que é o ponto. E é um trabalho extremamente complexo, que precisa de pesquisa de campo, precisa de pesquisador indo até os canteiros de obra, verificando quanto tempo um pedreiro demora para assentar 1 metro quadrado, porque a sociedade ela evoluiu, né? E os pedreiros hoje eles têm novas ferramentas, os funcionários têm novas ferramentas que dão mais produtividade. Então eu não posso encarar um funcionário da construção civil hoje, como encarava em 1960, por exemplo, né? A produtividade mudou. Então, a Prefeitura de São Paulo implementou uma atualização na planilha dela justamente para poder ser, digamos assim, mais justa na remuneração da planilha das obras públicas. E é importante citar que muitos preços, inclusive, caíram, muitos valores unitários, inclusive, caíram quando você faz essa atualização, porque a própria produtividade da mão de obra é outra. E, nesse quesito de obras paralisadas, é importante citar também que o CREA São Paulo, está aqui a Fabiana Albano também, que não vai me deixar mentir, faz parte de uma comissão específica para tratar de obras paradas, né, que foi feito um relatório agora de constatação, e a ideia é que essa comissão se mantenha e se prolongue para a gente avançar ainda mais nos estudos. Assim como nós temos também uma comissão ligada à REURB, assim como nós temos uma comissão ligada, por exemplo, agora, a engenharia condominial, que vai ser implementada esse ano, e tantas outras aí em que a gente percebe que há a necessidade de que a gente atue de uma maneira mais assertiva.
Pessoal, o assunto é amplo. Eu acho que já fica aí, viu, Márcio e Aline, a proposta para que a gente faça um novo aí evento, pegando esses pontos aí, discutindo um pouco mais, né, porque são pontos que dão margem aí a muitas discussões e muitas sugestões de encaminhamento. Então, eu queria agradecer novamente aí, né? Estou até um pouquinho antes do meu tempo, então acho que, né, tô com saldo positivo aí. Queria agradecer vocês. Muito obrigado. Johnny, é a gente que agradece pela palestra. Muito obrigado. Foi excelente. Muito bom saber sobre essas coisas. Agora, olha aqui o mimo. Boa, aí sim. De vocês. Boa. Cadê o André? Opa! Cadê a foto? Tá lá a foto. Boa. Foto aérea. Obrigado. Obrigado. Valeu. Deixa eu deixar o... Boa. Bom, gente. Esse... Chegou para tirar foto. A palestra do Johnny. Você não quer falar? Ó, sorteio. Dá uma palavrinha sobre o sorteio, rapidinho. Gente, eu tô sem fôlego. Fazer evento vida real é isso, tá? Vai em cima, vai embaixo. Tem uma amiga de Capitólio que veio prestigiar o evento e ela já está de saída. Muito bacana. Infelizmente, ela não pôde chegar antes por causa do trânsito. Desacostumou, né? Ela achou que ia chegar no horário, subestimou o trânsito, mas eu fui ali cumprimentá-la porque vir de Capitólio, né, para prestigiar o Café da Conexão é uma honra para nós. E eu quero agradecer o Johnny. O Johnny realmente foi uma pessoa muito pronta, muito solícita, é um cara muito técnico. E vocês vão perceber que a gente fala muito essa palavra, técnica, técnica, técnica. Somos humanos, né? Para quem me conhece sabe o quanto eu brigo pela causa do projeto A Metamorfose das Mulheres que Constrói, mas uma coisa não exclui a outra. Nós temos que humanizar, sim, mas nós somos profissionais responsáveis técnicos, então a gente tem que manter a técnica. E o Johnny, ele tem esse perfil. E é muito interessante que hoje pela manhã ali no camarim a gente estava falando sobre isso, né? A gente vai atraindo as pessoas iguais. Isso é algo muito bacana. E o Johnny, ele tem essa energia, é um cara para cima, um cara que vai para cima, briga, traz o conhecimento, propaga conhecimento, leva informação. Então, Johnny, muito obrigada. A gente vai ficar com você até mais tarde para tirar as dúvidas. Então, se vocês tiveram aí as suas anotações, guardem que logo mais vocês vão ter a oportunidade. E o Márcio está com a palavra para fazer o convite para a nossa próxima palestra. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M-Consult Engenharia. A M-Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.